Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio, você está na Code Yourself. E galera, seja muito bem-vindo a essa série de aquecimento para o nosso evento de ponta a ponta. O de ponta a ponta é um evento prático focado em trazer clareza sobre como criar aplicações do zero até o deploy em produção, beleza? Esse evento ele é gratuito e vai rolar entre os dias 28 do 11 até 4 do 12. Para se inscrever é bem fácil. Só clicar aqui embaixo no link que está na descrição, se cadastra lá com seu nome e com seu e-mail para você receber os dados de acesso, beleza? E esse vídeo aqui vai ser a segunda parte do vídeo que a gente iniciou aí no vídeo passado, beleza? Sobre criar uma aplicação com back-end, front-end e um banco de dados. E no vídeo de hoje a gente vai criar aqui a nossa aplicação front-end utilizando o Angular e a gente vai consumir aí a nossa aplicação, a nossa API que a gente fez aí em back-end no vídeo passado, beleza? Bora lá! Então galera, esse aqui ó, é um projeto que a gente criou no primeiro vídeo, tá? Então já vou deixar o card aí em cima para você assistir o primeiro vídeo se você ainda não assistiu. Então corre lá, assiste, depois volta aqui para você acompanhar, né? Para você entender o que a gente fez. Mas só dando só fazendo uma recapitulação rápida aqui. Então a gente criou aqui um projeto utilizando o .NET 6, tá? Com aquele padrão de controllers, não é utilizando o Minimal API. Então a gente tem aqui um CRUD basicamente de produtos. Então a gente tem aqui um get, o post, put para atualizar e também o delete. Então a gente tem aqui o nosso contexto para conectar com a nossa base de dados, onde a connection string está aqui no app settings, beleza? Então aqui está apontando para uma base de dados local no meu SQL Server. E aqui as migrations só tem um, e aqui também só um produto, ok? A gente pode abrir aqui o Swagger. Basicamente é aquele CRUD mesmo. Posso aqui fazer um get, só para ver que está tudo ok. Não vai retornar nada porque da última vez a gente apagou tudo, mas está tudo funcionando. Então agora a gente vai criar a nossa aplicação web. A gente vai utilizar o Angular para estar construindo essa aplicação e vai estar consumindo aí esse CRUD que a gente fez, né, essa API. Lembrando que você pode também consumir utilizando, por exemplo, uma aplicação escrita em outra tecnologia, em Vue, por exemplo, ou React, ou até React Native para mobile, Xamarin. Então, isso está de forma desacoplada, né? Então não é uma API única, não é uma aplicação única, aliás, onde tem back-end e front-end funcionando tudo junto, tá? Então a gente tem o back-end e agora a gente vai construir aqui o nosso front-end. Vou abrir aqui esse PowerShell só para a gente criar o nosso projeto. Então vou navegar aqui para a pasta onde eu costumo criar os projetos e aqui eu vou dar um ng-new products-web, beleza? Então, vamos aqui deixar o Angular CLI, instalar aqui os pacotes e configurar o projeto. Está perguntando se eu quero adicionar a parte de rotas. Dessa vez vou colocar aqui que sim. A parte de CSS, o que eu quero usar de style sheet format, né? O formato, eu vou colocar SCSS, mais por costume mesmo. Mas acredito que não vai ter nada muito específico. Se você quiser, pode pôr até CSS mesmo, ou SAS, ou o que preferir. Então aqui ele está instalando os pacotes. Vamos aguardar aqui para ele criar todos os pacotes e ver se tem mais alguma coisa para selecionar. Então ok, aqui ele já deu sucesso aqui, então já terminou de criar o nosso projeto. Agora eu vou fazer aqui cd, deixa eu clicar aqui, cd products, na verdade products-web, beleza? E agora eu vou fazer um code espaço ponto para ele abrir aqui no nosso, essa pasta aqui lá no Visual Studio Code. Só vou trazer para cá. Esse terminal aqui eu já posso fechar. Beleza, aqui é uma aplicação padrão em Angular mesmo. A gente tem aqui a pasta da aplicação, app, né? Dentro do source, os Node Modules, pasta de assets, environments, então aquele formato padrão. Vou aqui executar já, só para a gente dar uma olhada. Então, só
abrir aqui um terminal, digitar ngserve, que ele vai rodar para a gente a aplicação. Beleza, já fiz o build e abriu aqui para a gente, ó, no localhost 4200, que é a porta padrão aqui que o Angular traz para a gente. Então a gente tem aqui já a nossa aplicação rodando. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu fechar aqui esse terminal, minimizar aliás, com Ctrl aspas aqui você consegue, que é o atalho. Já vou abrir aqui nessa pasta app e vou pegar aqui esse HTML, que é o que está mostrando lá naquela página, e vou apagar aqui quase tudo. Vou apagar até a última linha, quase na última linha. Essa última eu vou deixar que vai ser o que é responsável pelas nossas rotas, tá? Então isso aqui eu vou deixar. Vou salvar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no CSS. Eu creio que não. Então beleza, agora a gente já limpou o nosso projeto, né? Vamos começar a desenvolver as nossas telas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar nosso componente da view, né? Então vou abrir aqui de novo o terminal. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou digitar aqui ngGC de Generate Component. Eu vou colocar aqui views barra products, beleza? E aí ele vai criar uma pastinha view e o componente products lá dentro. Então, conforme a gente pode ver aqui, certinho. Vou apagar esses specs aqui, porque eu não vou utilizar. Isso aqui também, só para não ficar atrapalhando aqui a nossa visualização. E agora, ó, se a gente ver aqui, já está aqui o componente. Se a gente olhar aqui agora na nossa view, né? Aqui no nosso Chrome está vazio, como a gente apagou. Vamos fazer agora a parte de roteamento, né? Vamos configurar aqui a rota para a gente abrir nessa página aqui que a gente criou, apesar de estar vazia, né? Então a gente vai vir aqui no app-routing.module e a gente vai criar uma nova rota aqui dentro. Aqui a gente vai colocar path, vou colocar aqui products, e aqui dentro, e aqui também um component, e aqui eu vou passar o nome do component que é product component. Beleza, agora eu posso voltar lá na nossa página e vamos fazer o seguinte, barra products, e aqui, ok, já está mostrando o HTML que está lá naquele componente, tá? Products works. Se a gente vier aqui, é exatamente isso que está aqui, já posso apagar porque a gente não vai precisar disso. E agora que a gente começar a criar e começar a estilizar aqui essa nossa tela, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser instalar, na verdade, o Angular Material para a gente estar utilizando aqui, tá? Angular Material, que é uma biblioteca front-end para o Angular, tá? Ele utiliza o Material do Google e a gente vai utilizar ele para fazer a parte de estilização aqui da nossa aplicação. Vou pesquisar aqui por Angular Material no Google. Esse primeiro link aqui. Só copiar esse link aqui e agora a gente vai instalar ele, tá? Então vou aproveitar esse terminal aqui. Vou colar e vou instalar agora essa biblioteca. Agora eu vou dar um yes aqui, instalando o pacote. Aqui vai pedir para você selecionar o tema, tá? O tema aqui é para as cores. Então vou selecionar essa primeiro aqui. Perguntando se eu quero setar a tipografia global, vou dizer que yes. Animações, eu acho que não é necessário, vou colocar N. Então vai terminar de instalar aqui os pacotes agora. Ok, já mostrou aqui até quais são as pastas, os arquivos que foram alterados, incluindo aqui o nosso styles. Ele já colocou aqui a nossa fonte, tá? Aqui no app module também ele já importou aqui algumas coisas. E o que mais? AngularJSON, onde vai estar lá a versão, enfim, algumas coisas, né? Aqui também no index/html. Mas o interessante é a gente ver aqui na nossa aplicação que ele, inclusive, já vai trocar a fonte aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, vai reparar que ele já está com a fonte aqui mais bonitinha e vai ser a fonte que a gente vai
utilizar mesmo. Agora, só para não dar problema, a gente vai precisar reiniciar esse terminal aqui para abrir a aplicação de novo. Então, vou dar um Ctrl C para ele parar, aperto aqui para cima para ele buscar aqui o ngserve e vou rodar de novo aqui a nossa aplicação. Enquanto ele está rodando aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá no Angular Material. Já vamos procurar aqui o primeiro componente para a gente colocar. E vai ser uma barra igual essa aqui, ó, uma toolbar. E ela está aqui embaixo. Para a gente utilizar esses componentes aqui, ó. Para a gente utilizar um componente aqui do Angular Material, é bem simples. Você escolhe aqui o componente que você quer. Você vem aqui na API. Então você vai copiar esse import aqui. Vai voltar aqui para a sua aplicação, tá? E aqui você vai vir aqui em Module, vai colar aqui o seu import, vai pegar isso aqui e vai colocar aqui embaixo nos imports, beleza? Beleza, agora que a gente já copiou, agora a gente pode colar aqui já o exemplo, se você quiser, tá? Então, vou vir aqui em View Code, vou pegar aqui, por exemplo, esse primeiro aqui mesmo, que é bem simples, tá? Vou fechar aqui. E agora eu vou colocar ele lá no nosso código. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar esse código aqui. A diferença é que eu vou colocar aqui um color primary, tá? Para ele pegar, em vez daquele branco lá default, para ele pegar a cor primária da nossa... daquilo que a gente escolheu, né? Das cores que a gente escolheu, índico com alguma coisa, já não me lembro. Então, ele vai pegar aqui esse azul para ficar um pouco melhor. Se eu vou colocar aqui agora um título melhor, vamos chamar de Products Web, por exemplo, tá? Então, vamos deixar assim. Agora a gente vai criar aqui uma tabela para listar, começar a fazer as operações lá do nosso CRUD. Primeira coisa vai ser listar essa tabela, tá? Então, antes da gente já procurar por um componente de listagem de tabela, a gente vai criar aqui um modelo para o nosso front-end também. Então, vou abrir aqui na pasta app, vou criar uma nova pasta, vou chamar de models, tá? E aqui vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de product. Na verdade, product.ts, tá? Que é o tipo que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente vai dar um export default interface product, botou aqui um R. Então, vamos lá lembrar o que a gente criou de propriedades lá para a nossa aplicação. Ó. Vamos achar aqui o nosso modelo. Aqui. Então, a gente tem um ID, name, price e depois uma category, tá? Então, esse ID aqui é um guide, vai virar um string, depois name string, price decimal vai ser number e o category aqui, nesse caso, vai ser, por enquanto, um inteiro, tá? Então, vamos colocar lá. Então, string, na verdade, ID, string, name, string, depois tem price, que vai ser number, depois number também, que é o category. Beleza, agora a gente já tem, deixa eu trocar isso aqui por ponto e vírgula, apesar que não faz muita diferença não. Agora a gente já tem aqui o nosso modelo, vamos procurar lá agora um componente, aliás, para a gente utilizar como tabela. Deve ter aqui já um table, deixa eu ver, PRS table, ok. Então aqui é a mesma coisa, ó, vem aqui em API, copia aqui o import, tá? Vem aqui no app module. Deixa eu pegar esses... Vou deixar aqui mesmo. Deixa eu só formatar isso aqui com esse espaço, para ele ficar no padrão igual aos outros. Beleza, já colei aqui. Aqui ele é mais chatinho para criar tabela, tem algumas coisas a mais. Mas vamos lá, vou copiar aqui toda essa tabela mesmo. E vamos colocar ela aqui embaixo aqui. Deixa eu tirar só esses comentários todos que estão aqui.
Então, beleza. Então, aqui a gente tem a nossa tabela. Temos aqui a definição do que a gente quer exibir, né? O nome das colunas. O nome não, né? Quais são as colunas. Aqui está o título dessas colunas. E aqui uma parte para mostrar o que a gente quer exibir de colunas, tá? Isso aqui a gente vai configurar aqui no nosso products component.ts daqui a pouco. E a mesma coisa aqui para o nosso data source, que na verdade basicamente é a fonte de dados, tá? Então vamos fazer isso aqui já. Vamos colocar aqui o nosso data source. Para isso vamos fazer aqui o seguinte, ó. Já vamos criar aqui, ó, um product. Vai ser do tipo array e vai receber um array também. Por enquanto, vamos deixar assim. Aliás, a gente já pode até colocar aqui o tipo, que a gente já criou, um array desse tipo aqui, tá? Um array de produtos. E agora a gente vai pegar esse cara aqui e já vai jogar ele aqui, que a gente quer um array exatamente dos produtos, né? Primeira coisa que a gente vai mostrar aqui vai ser o name, depois o price, category, e aqui embaixo, ó, a gente vai ter mais uma coluna que vai ser as actions, né? Vou colocar aqui, na verdade, isso aqui pode ser em inglês mesmo. Aliás, pode ser em inglês mesmo, tudo bem. E agora vamos ver esse displayed columns aqui, né, para mostrar quais são as colunas que a gente quer exibir. Isso aqui basicamente é também um array de string, tá? Então já vou copiar aqui só para a gente já trazer isso pronto. Então agora a mesma coisa para os... A gente colocou lá o nome, né? Mas não definimos os tipos, né? Vamos dizer aqui. Vamos dizer assim. Então aqui é name. E aquilo tem que respeitar esse match column def aqui. Então name, price, nesse caso minúsculo, category. E aqui são as actions. Essas actions aqui vão ser nada mais, nada menos do que um lugar para colocar lá o botão para apagar, o botão para editar também esses elementos, tá? Aqui em vez de element, eu vou colocar aqui product, copiar, e aqui eu vou selecionar esse element aqui e vou clicar em Ctrl D, que ele vai selecionando outros, ó. Então, selecionou todos, agora eu vou colar, que ele já cola substituindo tudo. Aqui é name, aqui também é price, category, aqui, e actions aqui, na verdade, não tem isso aqui. Não preciso desse TD aqui. Vou deixar, por enquanto, isso aqui vazio. Deixa eu vir aqui e salvar aqui também. Deixa eu ver se ele já vai compilar tudo para a gente e compilou. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Eu acho que ele vai quebrar ali o nosso toolbar. Na verdade não, olha, ele já trouxe aqui uma tabelazinha aqui embaixo, né? A gente só precisa dar uma melhorada nisso aqui. Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma div table. Beleza? Eu vou jogar esse cara aqui lá para baixo. Deixa eu dar um tab aqui. E esse aqui já desconfigurou tudo, né? Mas não tem problema, a gente arruma isso aqui. Isso é assim. Beleza? Só arrumar esses espaços e ok. Beleza. Então a gente já tem aqui um table e a gente vai colocar aqui um CSS nele. Então vou colocar aqui table. Vou colocar um display flex. Justify content center. E aqui vou dar já um espaço de um pad. Vou colocar 0 e 200 pixels, beleza? Se eu voltar lá, beleza, ele já centralizou aqui, é o que eu queria. Depois ele vai ter um tamanho melhor, deixa a gente incluir aqui alguma linha aqui para ele já conseguir renderizar isso melhor. Vamos só para a gente usar como exemplo, né? Só para a gente testar. Vamos criar aqui
alguns produtos aqui, pode ser até um só para ele já mostrar lá. Então aqui é string, posso colocar vazio mesmo, o ID que não tem problema. Aqui o name, batata. E agora o price, que vai ser 5.7, beleza? Vou salvar aqui. Vamos ver aqui agora como ficou, se ele já mostrou aqui. Ok, ele não está exibindo aqui por algum motivo, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver se é por causa desse TD aqui que eu não coloquei nada, que eu tirei daqui, aliás. Vamos deixar assim só para ver se é isso mesmo. Beleza, era isso aqui mesmo. Só que isso aqui agora está bem pequenininho, né? Vamos aumentar o tamanho disso aqui. Deixa eu ver o que que ele está pegando aqui de tamanho, ó. Aqui a gente tem a div que a gente criou, table, e aqui depois a gente tem a nossa tabela. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, ó. Vamos fazer um table width vai ser igual a 100%, só para ver se ele vai pegar o tamanho inteiro lá da... Beleza, do que a gente definiu e pegou certinho. Agora deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele podia dar um pad daqui de cima, né? Mas depois a gente coloca também um título, não tem problema. Então, ok, só para a gente testar, isso aqui por enquanto já está ok. A gente já sabe que está exibindo certinho. Vamos criar aqui agora os botões aqui das actions, né? Das ações. A gente vai voltar lá naquele Angular Material para a gente pegar aqui alguns botões. Então a gente vai vir aqui em button. Vamos selecionar o quê? Vamos colocar esse minifab aqui. Então, ó, ele é esse que está aqui embaixo, né? Então vamos voltar aqui em cima, já vamos instalar esse import aqui. Deixa eu abrir aqui. Opa, acabei abrindo outro Visual Studio aqui, mas não tem problema. Já fechei, vamos voltar aqui na nossa aplicação, lá nos nossos modules. Já vou colar ele aqui. Beleza, agora eu coloco ele aqui embaixo também. Beleza, agora a gente já pode colocar lá os nossos botões, tá? No lugar desse actions aqui. Eu já vou colocar aí também de uma vez, ó, o código só para adiantar aqui pra gente, tá? Então vai ser isso aqui, ó. Esse let product aqui já não vai ser necessário, mas melhor, vai ser sim. Vou deixar ele aqui. Então aqui a gente tem um botão aqui com o mat icon. Voltou a adicionar o mat icon, a gente vai adicionar já. Com um clique aqui, um evento de clique para atualizar o nosso produto, um evento de clique também para deletar o nosso produto, que é exatamente as ações que a gente quer, tá? Vamos só instalar aqui agora o mat icon. Aqui, então vamos copiar aqui a mesma coisa, tá? Então, isso aqui você já pegou já como é que faz, né? Beleza, só para ele reconhecer lá que não estava, vou salvar e aqui agora provavelmente, ok, a partir do mat icon já está ok, então aqui a gente tem um edit e um botão delete também. O que a gente vai fazer agora vai ser criar esses métodos aqui para a gente fazer o update e o delete lá do nosso produto. Por enquanto só vou criar ele aqui na nossa classe só para ele parar de dar erro. Aqui no update product a gente passa um product. E lá no delete, aliás é o contrário, né? Então aqui é P minúsculo e aqui a classe que é P maiúsculo. E agora aqui um delete product, onde a gente passa um string que é o ID, ok? Então, vamos lá, coloca esse cara aqui. E aqui vai ser um ID do tipo string. E ok, já posso salvar aqui. Vou salvar também aqui esse outro arquivo. Se a gente voltar aqui agora na
tá na nossa tela. Deixa eu só achar o Chrome certo aqui. É esse. Ok, então a gente já tem aqui os botões para a gente editar e apagar, tá? Por enquanto não está fazendo nada. Essa listagem aqui também é só de exemplo, só para a gente conseguir enxergar aqui o que a gente está fazendo, mas já avançamos aí bastante. O que falta aqui, ó, então a gente já tem a listagem que seria o get, que vai corresponder ao get. Tem aqui esse primeiro lápis aqui que vai ser o edit, a lixeirinha do delete. Falta só um botão para a gente conseguir adicionar novos, né? Para a gente implementar aí o nosso post, né? Para criar novos produtos. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar lá o header que eu falei que eu ia criar. O header é um título, então aqui eu já vou fazer uma div, header, beleza? E aqui dentro, o que eu vou colocar? Vou colocar já um match button aqui, para a gente também já adicionar um novo elemento, tá? Então, vou deixar esse Open Dialog aqui, vai ser um dialog que a gente vai criar também para adicionar esse produto. E a gente vai instalar ele agora, porque ele também é um componente lá do Angular Material, que a gente vai utilizar para ele abrir uma janelinha, né? Esse dialog nada mais é do que um modal, uma janelinha onde a gente vai preencher os dados, fazer o submit para ele criar lá no banco de dados, tá? Vai ser o que vai servir de formulário para a gente. Então, já vou aproveitar, já vou voltar aqui, deixa eu procurar já por dialog, tá? Então, vem aqui, copia aqui esse cara aqui. Vem no app modules e a mesma coisa. Vou copiar ele aqui para baixo também, sempre para ficar tudo certinho. Então, beleza. Agora a gente só vai criar esse método aqui também. Esse aqui, na verdade, eu vou criar ele. Esse mg-onInit aqui, eu, inclusive, podia até tirar. Vou deixar, apesar... Eu acho que eu vou usar ele mais para frente, então vou deixar. Aqui ele está recebendo nulo. Mas eu sei que, na verdade, eu vou precisar de um product aqui, tá? Eu passei nulo ali só para, enfim, para a gente, que a gente não vai utilizar por enquanto. Mas eu sei que ele vai precisar de um product aqui. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar esse modal, né? Criar esse formulário, esse dialog. Vou abrir aqui de novo um novo PowerShell. Vou fazer aqui ngc. E aqui, em vez de criar lá dentro das views, eu vou colocar aqui como C#, tá? /dialog. Na verdade, product dialog, beleza? Assim. Para ele criar uma pasta fora daqui das views, porque na verdade ele não é bem uma view, né? Então, ok, criou aqui o nosso dialog. Vou apagar esse specs aqui também. E tudo ok. Deixa eu só ver aqui. Tá reclamando por causa do nulo. Ok, aqui então vou, em vez de passar isso aqui, eu vou deixar vazio mesmo. Só para ver se ele não vai... Se ele para de dar erro, tá? Então vou salvar e ok. Agora vamos ver lá como é que é para criar o dialog. Vamos voltar lá no nosso componente. A gente vem aqui em overview, que aí ele já vai ter aqui. Então ele tem esse formatinho aqui. Mas a gente pode ver também aqui nos exemplos, tá? Então tem outros tipos aqui. Eu sei que eu vou precisar um parecido com esse aqui mesmo, do overview, então eu já vou pegar esse exemplo aqui. Então aqui a gente tem um HTML do dialog. Basicamente é um H1 onde a gente tem o nosso título, uma div que tem a parte do conteúdo e depois os botões, né? Então a gente quer basicamente isso. Só que antes de eu copiar isso aqui, ó, eu já vi que aqui ele usa um matform field, então matlabel aqui também, então a gente vai precisar instalar esses dois caras aqui só porque eu já sei que ele vai dar erro, né? Então já vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que eu vou precisar desses três aqui, ó. Esses três componentes aqui, então já vou trazer todos eles para cá, que é o matform field, matput module
e também esse Forms Module aqui. Só não vou copiar lá do Angular, lá da documentação, porque eu sei que um deles acaba por ficar faltando, não sei por que exatamente, mas eu já sei que vão ser esses aqui que eu vou precisar. Então já vou trazer eles para cá de uma vez. Então já vou vir aqui no nosso componente, ó. E aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Já vou voltar aqui nesse exemplo, vou copiar esse exemplo aqui do jeito que ele está mesmo, e aí a gente altera aqui. Aqui eu vou colocar o título como cadastrar produto, tá? Produto, aí, beleza. E agora a gente vai duplicar esse Matform Field aqui, ó, para a gente utilizar alguns campos que a gente precisa, tá? Então, nesse caso, os campos eles são nome, a categoria, né? Nome, categoria e o preço, né? Então é isso que a gente vai colocar aqui. Por algum motivo essa formatação aqui não está muito legal. Deixa eu ver aqui, 4 espaços. Na verdade, deixa eu ver com 2 espaços aqui, só para ver se ele não ele fica mais, me obedece mais fácil aqui. Alguns, quando eu crio o componente, na verdade, quando eu copiei lá, estava com 2, que vou deixar com 2 também. Então, beleza. Então, aqui vai ser o nome. Depois vai ser preço. Depois a categoria. Tá? Esse data aqui a gente já vai resolver. E ele já mostra aqui um evento aqui, ó. Para cancelar. Então, vou trocar aqui para cancelar de uma vez. E aqui ele já tem o evento aqui para quando a gente quiser cadastrar, né? Aqui é melhor a gente até colocar um cancel, porque isso é um evento, então é bom a gente colocar no padrãozinho, né? Eu vou copiar esse método aqui para dentro do nosso TS. Eu já vou colocar ele aqui dentro. E aqui ele por enquanto não passa nada, então ok. E aqui o data agora a gente vai resolver o que ele está passando aqui, né? Então nesse caso aqui eu sei que vai ser o name, que é o price. E aqui depois a category. Essa parte de aparência aqui eu vou tirar. Eu não quero dessa forma. Vou deletar aqui. Não posso apagar. Nossa, aí. Beleza. Quero dessa forma. E aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui eu vou tirar um animal e vou deixar só o data, ok? E aqui eu vou colocar cadastrar. Então, beleza. Agora vamos voltar aqui na nossa classe, né? Nosso TypeScript. E aqui a gente tem o que a gente precisa, né? Então a gente precisa criar aqui no nosso... na verdade não é essa classe aqui, não tem onde está? A gente precisa aqui para esse componente. Ok, tá mais para baixo aqui, ó. Esse outro componente aqui, que é o que a gente precisa, né? Então a gente tem que injetar esse mat dialog data aqui e criar aqui, ó, tá vendo esse data que é o que a gente utilizou lá, tá? E também colocar aqui dentro do construtor o nome da nossa classe, tá? Se você ver, é exatamente isso que está aqui. Eu já vou copiar isso aqui, ó. Isso aqui tudo vai dentro lá do nosso construtor. Deixa eu abrir aqui. Isso vai aqui dentro, tá? Então, já vou fazer Ctrl ponto aqui para ele fazer os imports. E esse Product Dialog Component aqui vai aqui dentro. E aqui é o tipo de dado, né? Então, nesse caso aqui, o tipo de dado é Product, tá? Então, que é a nossa classe. Então, beleza. Só fui adicionando aqui os imports aqui com o Ctrl ponto. E agora, provavelmente, se eu vier aqui, ele já não vai dar erro, já vai estar tudo certinho, né?
Então, vamos chamar esse modal aqui, só para a gente ver ele funcionando. E aí também, se tiver algum probleminha nele, a gente já consegue consertar, mas para isso a gente precisa pelo menos ver ele aberto, né? Para a gente abrir, a gente vai chamar igual tá nesse método aqui, tá? Lá na documentação mesmo. Então a gente faz exatamente isso. Então vou já copiar isso aqui, ó, lá para o nosso Products Component, tá? Então aqui no nosso Open Dialog, vou criar ele do jeito que está aqui mesmo. Aqui é o nome do nosso dialog, que é esse aqui, Product Dialog Component. Inclusive já vou fechar ele, que não vai ser necessário. E aqui a gente precisa passar dentro do construtor aqui esse dialog, tá? Então vamos voltar lá, vamos fazer igual tá lá na documentação também. É esse cara aqui, ó, o dialog match dialog. Beleza? Ctrl ponto para ele adicionar o using. E aqui vai ser a data, né? Vai ser o que a gente quer passar para ele como propriedade. Deixa eu adicionar aqui também essa classe. E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui no data. Aqui dentro, na verdade, a gente já precisa do nosso product, tá? Então, já vou criar ele aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Se products for diferente de null, então a gente vai passar aqui product. Aliás, eu acho que posso até passar sem aspas aqui, ó. E aí eu faço assim, ó. Se ele for nulo, então a gente passa aqui, então, no nosso data, vou colocar um name vazio, price, vou colocar 0, category vou colocar 0. E aqui eu vou colocar também o nosso ID, tá? Vai ser vazio também. Porque se eu não passar nada aqui para ele, ele vai acabar dando erro lá dentro do nosso dialog. E esse after closed aqui eu posso fechar ele, posso apagar, beleza? Aliás, não posso apagar não. Depois que esse after close aqui é o que chama quando a gente quer fazer a parte de sucesso, né? Quando dá um ok aqui. Aqui vai ser a parte que a gente vai chamar o nosso serviço, mas como a gente ainda não fez, vou só comentar esse cara aqui e a gente vê isso aqui lá no console para ver se está ok, tá? Então, para evitar que isso aqui dê algum erro, vou parar a aplicação, apesar dele já estar aqui com problema por causa do produto que a gente tem que adicionar. Então aqui eu vou passar nulo também. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu não me engano, posso simplesmente fazer isso aqui. Que agora ele já vai... Não, né? Então eu vou fazer o seguinte. Posso passar isso aqui. E vou fazer um pipe aqui, ó. Null, porque aí eu estou dizendo que eu vou passar nulo ou o meu produto, tá? Que aí agora ele já vai funcionar certinho. Exatamente por quê? Porque quando a gente quer cadastrar um produto, então a gente não vai passar nada para ele, né? Então a gente não vai passar nada para esse dialog e ele vai vir com os campos todos vazios. Então a gente vai ver isso aqui logo em seguida. E aí o que eu estou fazendo? Validei se o produto é nulo. Se ele for nulo, se ele não for nulo, eu passo o product. Se não, eu passo um product aqui vazio, tá? Então deixa eu apagar isso aqui. Ok, agora ele já está funcionando aqui, tudo certinho. Vamos ver aqui como é que ficou. Ok, ele criou um botãozão aqui, depois a gente vai estilizar isso aqui para ele ficar um pouco melhor. E agora quando eu clico, ó, cadastrar produto, nome, preço e a categoria aqui. Vamos melhorar isso aqui um pouco, né? Então, o nome aqui tá ok, é texto, só que o preço aqui e a categoria são numéricos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó.
aqui no Product Dialog Component. Então a gente vai voltar aqui, que a gente vai colocar aqui um type number e a mesma coisa aqui no preço, tá? Então isso aí vai resolver. Vou salvar e vamos voltar lá para a gente ver, ó. Agora ele até tem a setinha aqui, e se eu digitar letras, estou digitando aqui, ó, então ele já não... Só o E, mas o E é porque é uma indicação do... Bom, não sei como que chama exatamente, mas o E ele deixa colocar, mas outras letras, se eu digitar aqui, ele não vai deixar, tá? Então, eu posso colocar zero, aqui eu posso colocar vírgula, posso colocar ponto, e é isso. Agora vamos só colocar aqui um título e jogar esse botão mais para cá para ficar melhor, tá? Então, vamos voltar aqui. Posso fechar isso aqui. Lá, posso fechar esse app module também. Aqui tem o nosso componente. Minimizar aqui com Ctrl aspas. E agora eu vou vir aqui no nosso CSS. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Nós já adicionamos aqui o nosso header, então vamos estilizar aqui essa classe header aqui. Vou colocar aqui assim. Vou colocar um display flex, justify content, space between, align item center, e já vamos ver como ficou. Ficou a mesma coisa, mas faltou só a gente colocar aqui agora algum título. Vamos colocar aqui só um H1. E vamos colocar aqui produtos. E aqui, ó, como que eu coloquei aqui em português e também coloquei lá no nosso modal aqui em português também, ó, preço, nome. Então vou mudar isso aqui em vez de name também para nome. Em vez de price para preço. Em vez de category, categoria. E aqui para ações, tá? Só para ficar tudo padronizado. Na verdade, opções eu acho que fica melhor. Agora se a gente voltar aqui. Beleza. Então ele já deu um espaço aqui. Vamos dar só um pouco agora de padding para ele ficar mais bonitinho. Vamos colocar aqui esse aqui. Vou colocar aqui 40 pixels, 200 pixels, 20 pixels e 200 de novo. Então, se eu voltar lá, vamos ver como é que ficou. Eu acho que já está bem melhor. Deixa eu ver só se isso está centralizado aqui. Então, vou dar um F12 aqui, só para inspecionar essa div. Quero saber se ela está alinhado certinho. Não está, né? Então, eu queria alinhar esse... ok. Ó. Aqui no H1 ele tem uma margem aqui. A gente pode tirar essa margem aqui só para ele ficar alinhadinho. Então, vou colocar aqui em cima aqui, ó. H1, margem 0. E agora, se a gente voltar lá, acredito que pronto, ó, ele fica alinhadinho, dá um pad aqui em cima de 40, aqui embaixo de 20 e nas duas lateral de 200, só para ficar igualzinho a lateral aqui, a largura da nossa tabela, beleza? Então, é isso, ó. Aqui agora falta fazer o seguinte. Aqui o nosso botão cadastrar, ele abre aqui o nosso modal. Falta fazer aqui uma coisinha que é para distinguir esses botões aqui, eu vou colocar um primary aqui nesse cadastrar para ele pegar aquele azul. Então vamos voltar aqui no nosso dialog. E aqui no cadastrar,
É só colocar aqui um color primary, se eu não me engano, que ele já vai ficar aqui, ok? Então, com a cor aqui já azul, só para dar uma diferenciada, né? Para não ficar tudo igual. E aqui agora falta fazer o seguinte, ó. No editar, chamar aquele modal também com tudo que a gente está passando aqui, né? Então, com as informações da linha já preenchida, então aqui viria a batata, o preço e a categoria. E aqui, quando eu clicar em, ó, por acaso aqui o botão fechar, cancelar não está fechando, mas a gente resolve isso também. E aqui, quando eu clicar em editar, ele tem que apagar essa linha, tá? Então, vamos fazer isso aí. Aqui, ó, a gente fez aqui o onCancel e deixou vazio. A gente vai fazer o seguinte: this.dialog.ref.close. E agora, se a gente voltar lá, ó, vamos só testar aqui, ó. Se eu clicar em fechar, em cancelar, beleza, ele vai só fechar aqui. Cadastrar aqui, acho que ainda não está fazendo nada. Deixa eu só limpar aqui. Ok, só está imprimindo aqui, que foi o que a gente deixou também aqui no nosso componente, né? Então, faz exatamente isso aqui, ó. Então, beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos chamar o modal também, quando a gente quiser atualizar o produto, né? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai fazer, é a mesma coisa. E para a gente não duplicar esse código, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, porque a gente vai precisar exatamente disso aqui. A gente vai chamar o nosso modal passando um produto, né? Então a gente pode só chamar o OpenDialog aqui, tá? E aí a gente passa o produto que já está aqui como parâmetro. Aqui faltou só um this ponto, tá? Que aí ele já vai funcionar certinho, ó. E agora, deixa eu limpar aqui. Quando a gente clica aqui para editar, ele já traz aqui tudo certinho, passando os valores aqui. Só para a gente testar esse category aqui também, vamos só, em vez de passar 0 aqui, vamos passar aqui, por exemplo, 1, tá? Salvar aqui. E aqui tá 1. Agora, quando eu vier aqui para editar, beleza, já tá certinho aqui. E depois a gente faz o delete. Só para, antes da gente fazer aqui o delete, que na verdade o delete vai ser mesmo chamar a API para apagar, tá? E depois atualizar a tabela. Então já vamos começar a implementar a parte de chamar a API. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar aqui uma classe de serviço, tá? Para a gente conectar com essa API. Então, vou abrir aqui de novo o terminal. Abrindo esse aqui, ó, deixa eu fazer um CLS para ele limpar. Eu vou fazer aqui NGGC, na verdade NGGS, né? NG Angular Generate Service, e que eu vou colocar Services /products, tá? Beleza, ele criou aqui a pasta Services e criou aqui o nosso Product Services. Vou apagar aqui esse arquivo aqui, que a gente não vai fazer testes. E aqui, em vez de Products, eu quero, na verdade, que seja só Product, assim. Então, deixa eu trocar isso aqui, vou tirar esse S aqui também. Deixa eu ver se ele adicionou aqui no módulo. Não. Então tá ok, beleza. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a nossa URL, tá? Então deixa eu abrir aqui o nosso Swagger, tá bem aqui. A porta é 7252 no localhost. Então já vou copiar aqui a rota por completa. Vai ser isso aqui, ó. Então, https://localhost 7252/API/products, tá? Então,
vai ser isso. Esse P aqui eu posso colocar minúsculo só para ele ficar certinho aqui, igual na nossa API, beleza? Apesar que não vai fazer diferença, mas só para ficar legalzinho. Aqui agora a gente precisa cadastrar aqui, importar aqui o projeto, importar aqui o nosso pacote, né, para as chamadas HTTP. Então, ó, já vou importar aqui o que a gente vai precisar lá no nosso app module, que é o client HTTP. Então, a gente vai vir aqui no module e vai colocar esse cara aqui, ó. HTTP client module, vou colocar ele aqui embaixo. E agora eu vou colocar ele aqui embaixo também. Beleza? Vou salvar. E aqui a gente vai fazer um private HTTP. Vai ser do tipo HTTP client, tá? Ctrl aqui para ele adicionar. Deixa eu trocar aqui para HTTP. Faço um Ctrl beleza, ele vai adicionar aqui já o nosso import. Agora a gente precisa só implementar aqui os métodos, né? Então a gente tem o getProducts, um update product. E aqui nesse caso ele vai passar um product aqui. Depois a gente tem create product. E também vai receber um product aqui dentro. Vou jogar ele aqui para cima. Aqui, beleza. E agora um delete product. Aqui, apesar que como está dentro aqui do product service, tá, poderia ser só get, ou só create, só update e só delete. Mas não tem problema, pode ser assim mesmo. Aqui dentro ele vai receber uma string, melhor, um ID do tipo string, tá? Então, dessa forma aqui. Agora, para fazer as chamadas, tá? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. Return this, tô sempre esquecendo aqui de colocar o this, get, tá? Então, e aqui, entre parênteses, ó, ele recebe aqui a nossa URL. Então, vou colocar aqui a nossa URL. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, colocar aqui product e um array, né? Colocar aqui, abre e fecha chaves, né? Colchetes, na verdade. E que ele já está dizendo o tipo que ele vai retornar, tá? Então, eu posso passar aqui dentro qual que é o tipo que vai retornar aqui para essa chamada. E aqui eu passo this ponto a nossa URL, beleza? Então aqui é só isso aqui. Aqui para o nosso create product vai ser bem parecido, então vou fazer aqui um return this ponto http.post, e aqui ele vai retornar um product, tá? Sem ser um array, só um product mesmo. E aqui eu passo this ponto aqui a nossa URL. Na verdade, aqui falta uma coisa, né? Eu preciso passar também o nosso produto, né? Obviamente. Aqui no nosso update é a mesma coisa, só que em vez de ser post, é put, tá? Se eu não me engano, a gente não precisa passar o ID, mas eu consigo confirmar isso aqui já no nosso swag, né? Na nossa documentação não tem ID. Então a gente passa o ID, é mesmo o que vier na propriedade que ele vai usar para fazer o update. E aqui, bem parecido também o delete, é só passar aqui, em vez disso, a gente passa o ID, beleza? Aqui você pode até, se quiser, definir o tipo que ele vai retornar, então é um observable. Observable. Disso aqui. Então, que é o que a gente colocou aqui que ele vai retornar, tá? Eu já vou colocar aqui para os outros também.
Aqui, na verdade, é a mesma coisa, só que assim, sem o array, né? Vai ser um único produto. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver se ele já sugere aqui para mim. Não, não sugere aqui, então vou só adicionar dessa forma aqui mesmo. E aqui o delete, eu acho que a nossa API ele não retorna nada. Isso aqui a gente vai conferir também logo agora. Ó. Aqui no nosso controller. Ok, ele retorna um no content, né? Então vai retornar só um ok mesmo vazio. Então aqui ele nem retorna esse tipo aqui. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Nosso serviço já está criado aqui. Então, a parte aqui do serviço é só isso mesmo, bem simples. Agora a gente precisa injetar ele dentro da nossa classe aqui, né, de Products Component, dentro desse componente aqui, no nosso arquivo Products Component.ts, né? Então a gente vai injetar ele aqui dentro desse construtor aqui. Para isso a gente precisa fazer o seguinte, ó. Aqui no construtor, você vai colocar aqui public. Qual que é o nome aqui? Product Service. Product Service. Vou colocar aqui o tipo Product Service, beleza? Faltou uma vírgula aqui. E aqui, ó, no construtor, quando ele for chamar a nossa API, né, o que a gente já pode fazer de início? Justamente chamar o método get para ele listar, né, trazer todos os produtos daquela nossa tabela, né? Então a gente pode fazer aqui o seguinte: this.productService.getProducts, tá? Então é isso. E o que vai receber isso aqui? A gente vai fazer o seguinte: .subscribe, tá? Já que ele é um observable. E aqui a gente pode colocar aqui um P. A gente vai falar que o nosso this.products vai receber o P. Esse P aqui, na verdade, vou colocar como data. E se a gente reparar, ó, ele é exatamente o nosso tipo de retorno, né? Que é uma lista dos produtos, tá? Um array de produtos. Aqui a gente pode ainda fazer até o seguinte aqui, só para a gente conferir se está certinho. Ó, vou colocar aqui dentro de aspas, vou imprimir aqui isso aqui num console. Vamos fazer aqui um console.log data, tá? Eu falei que a gente usar o onInit era justamente para fazer esse getProducts aqui, mas a gente pode usar também no construtor, então não vai ter problema. Agora a gente só precisa fazer aqui o seguinte. Põe essa vírgula aqui, vai colocar aqui providers. E aqui a gente precisa passar qual que é esse nosso provider, que é o Product Service, tá? Dessa forma aqui. Vamos já executar aqui, só para ver se ele vai estar chamando certinho a nossa API. Na verdade, eu já sei que ele vai reclamar de um problema aqui, mas só para vocês verem qual o problema antes da gente consertar. Dá um F5. Beleza, essa primeira linha aqui é só o meu ADBlock, então pode ignorar. Então ele chamou aqui, ó. Chamou na API 7252 API Products de localhost 4200, que é onde eu estou, né? E deu um problema aqui de CORS, ó. Has not been blocked by CORS. Has been blocked by CORS, né? Foi bloqueado pelo CORS. Então, para a gente resolver isso, eu já sabia que a gente ia ter esse problema. O que a gente precisa fazer? A gente precisa alterar lá, dar as permissões lá na nossa API para ser acessado basicamente por qualquer outra rota, tá? Nesse caso aqui, está dizendo que essa rota aqui ela foi bloqueada pelo CORS, né? Por ser outro, no seu mesmo serviço, né? No seu mesmo
Você é a mesma aplicação, né? O mesmo domínio e etc. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui na nossa aplicação, lá no nosso program.cs, aqui em cima do use map do app.mapcontrollers, a gente vai fazer um app.useCourse, user não, use. Agora a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, Deixa eu fechar parênteses aqui de novo. É assim, beleza. E aqui a gente vai fazer ponto LON origin, então a gente vai permitir para qualquer origem. Ponto LON header. E aqui também ponto N método, tá? Então a gente vai liberar aqui para qualquer método, com qualquer header e também de qualquer origem, tá? Então a palavra que eu estava tentando buscar antes era origem. Então ele estava bloqueando aqui porque está vindo de outra origem. Obviamente é outra origem porque é até outra aplicação, tá? Então ele pega, se eu não me engano, basicamente esse prefixo aqui, né, a nossa rota base, e vê que não é a mesma, tá? Então não é localhost com a mesma porta, 7252, ele está vindo de localhost 4200 e ele bloqueou. Agora vou ter que reabrir aqui a nossa aplicação, acabei clicando aqui de novo para abrir o Visual Studio. Vou parar essa aplicação aqui, só formatar isso aqui direitinho. Beleza? E vou executar aqui de novo. Ó, o Swag aqui ele já abriu. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no nosso... cadê a nossa aplicação? Deixa eu achar aqui, beleza. Vou fazer um F5 aqui, vou atualizar a página. E aqui, ó, beleza. E agora ele já deu um outro erro aqui que a gente pode ver o que é, ó. Deu um 404 aqui, então um not found, né? Deixa eu ver só se essa rota aqui tá certinha, ó. http://localhost 7252. Deixa eu executar aqui só para a gente pegar a rota daqui. E então fica mais fácil. Ok. Não tem API. Então deixa eu tirar aqui o API, ou então eu posso simplesmente colocar ele lá no nosso controllers também, tá? Eu vou vir aqui no nosso controller, também aqui. Engraçado que a rota tá aqui, agora por que que ele não identificou essa rota? Enfim, eu poderia só colocar barra API, barra products aqui, mas só para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Vou só vir aqui lá na nossa URL mesmo, que a gente definiu aqui, no nosso serviço, e vou tirar aqui o API, não tem problema, tá? Então, só para ficar mais fácil. Então, olha só, ele já trouxe aqui, inclusive ele até tirou aquele produto default que estava aqui, porque justamente ele substitui o valor quando ele faz o get, tá? Ele joga o valor que vem da API dentro aqui do array interno aqui da nossa tabela, tá? Então, basicamente aqui o get já está funcionando. Agora a gente pode fazer simplesmente implementar aqui os outros métodos. Então vamos fazer isso. Esse serviço aqui eu posso fechar. Deixa eu fechar um pouco dessas coisas aqui. Isso aqui posso fechar já também. CSS também. Isso aqui eu vou deixar aberto porque a gente já vai mexer aqui. Esse dialog aqui também posso fechar. Então a gente precisa mexer aqui. Então vamos lá. No update, né? O que a gente vai fazer quando ele retornar aqui?
quando ele chamar, na verdade, né, fechar lá, confirmar o dialog do nosso update. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ver o que ele retorna aqui nesse result aqui, tá? Então, eu vou colocar um console log aqui, só para a gente ver o que ele traz aqui para a gente. Deixa eu fechar já esses componentes aqui também, que isso eu não vou precisar. Então, ó, quando a gente vai criar aqui um novo produto, ó, vou colocar aqui teste, vou colocar aqui qualquer valor aqui, só para a gente testar, ó, cadastrar. Beleza, ele traz exatamente o conteúdo que foi cadastrado, né, que eu coloquei aqui. Agora, se eu clicar em cancelar, ó, ele retorna para a gente undefined, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Nós vamos adicionar aqui uma validação. If result diferente de undefined. E aí sim a gente vai fazer alguma coisa. Aqui a gente tem que verificar o seguinte. Esse método aqui ele é utilizado tanto para criar quanto para atualizar. Então vamos criar aqui uma forma de saber se é atualização ou se é a criação de novo produto. Então, vou fazer aqui if. A gente vai verificar o seguinte. Se dentro daquela lista dos produtos, né, this.products, vou fazer aqui um map. Eu quero verificar aqui os IDs, então dos IDs que estão dentro daquele array, desses produtos aqui. Eu quero ver se aqui tem contains, não, qual que é o método includes. Quero ver se tem o ID que eu estou procurando aqui que eu estou passando aqui nesse produto, né? Então, basicamente, se ele tiver, é porque é um update, né? Ou seja, esse produto aqui ele já está na lista. Então, quer dizer que isso aqui é um update. Se não, ele vai ser create, tá? Então, aqui, basicamente, a gente vai fazer um this.update product e a gente vai passar aqui o nosso produto, tá? E agora a gente faz aqui igual a gente fez aqui em cima, subscribe. Onde a gente vai fazer primeiro aqui um console.log, só para a gente testar. E em seguida a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente precisa atualizar esse... Engraçado que aqui... não é isso aqui. Eu preciso passar o nosso product service aqui. Agora sim, ele vai funcionar certinho, né? Eu preciso atualizar essa lista, né? A lista não, atualizar a nossa tabela, né? Então, para isso, para atualizar, a gente vai fazer dessa seguinte forma aqui, ó. A gente vai buscar o índice dessa tabela, tá? Então, dentro daqueles produtos que estão aqui, inclusive isso aqui eu já posso tirar. Então, dentro desses produtos aqui, que é o que dá origem lá à nossa tabela, eu quero procurar o índice correspondente a esse produto, tá? Correspondente a esse ID. E aí a gente vai fazer o seguinte. This.table, que vai ser a nossa tabela, .render rows, tá? Só que para a gente conseguir identificar essa tabela aqui, a gente precisa passar um ID lá na nossa tabela e também trazer ele para cá para a gente conseguir enxergar ele aqui no nosso arquivo TS, tá? Para a gente já conseguir enxergar ele, a gente vai fazer aqui o seguinte. Aqui em cima a gente vai criar aqui um @viewChild e a gente vai passar aqui o tipo desse componente, que é um matchTable. E a gente pode chamar ele aqui de table, que é exatamente isso que a gente usou aqui embaixo, tá? Um table aqui. E aqui a gente vai falar que ele é do tipo matchTable. E aqui dentro a gente vai passar assim n.
ok? Vou salvar. E agora a gente precisa falar que lá aqui no nosso HTML, que esse table aqui, que aquela tabela lá é esse table que eu tô utilizando aqui. Na verdade é aqui nesse HTML aqui. E aí a gente só precisa fazer um hashtag e passa o identificador dessa tabela, tá? Agora vamos testar isso aqui que a gente acabou de fazer. Vou voltar aqui no nosso... aliás, antes de atualizar, né? Na verdade, o ideal é fazer o create para a gente ter algum registro no banco de dados, né? Então, vamos fazer aqui primeiro esse create aqui já também, e aí depois a gente testa já as duas coisas. Eu já reparei que isso aqui não é aqui dentro, tá? Aqui ele só vai chamar o dialog mesmo. Esse if aqui, ele tem que ficar aqui dentro desse outro aqui, tá? Então, aqui, em vez de product, eu vou passar aqui o result. E aqui eu vou chamar o nosso create, buscando aqui o serviço. Ponto create. E aqui passa o nosso result. E aqui a mesma coisa, faz aqui um subscribe. Aqui faltou só a flechazinha, tá? Então vou copiar até isso aqui, ó. Só para ele trazer aqui pra gente. E agora a gente vai fazer aqui um products, na verdade this.products push, tá? Para ele adicionar aqui o nosso produto aqui nessa tabela, beleza? E aí depois eu faço exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó, aqui faltou até uma coisa, tá? Que é o seguinte, this.table, faltou adicionar aqui nessa tabela, né, atualizar o elemento que a gente acabou de alterar, né? Então aqui ele vai receber data, tá? This.products. Products. Em vez de this.table, this.products, que aí lá nesse elemento aqui, eu vou atualizar ele com o novo valor que veio lá da nossa API. Então, beleza. Vamos testar aqui, só para ver se esse create aqui está funcionando certinho. Depois a gente testa também o update. Aqui ele já está reclamando de alguma coisa. Foi aquele import que veio aqui por acidente, ó. Exatamente. Deixa eu limpar aqui. Vamos criar aqui, então, cenoura, preço 6,70. Categoria 0, que é de alimento. Então, vou clicar aqui em cadastrar. Ok, ele deu aqui um erro 400. Vamos ver qual que é o problema. Aqui, ó, já descobri qual que é o problema, ó. Procurando aqui nos erros. Deixa eu achar aqui, ó, nesse aqui de baixo, ó. Aqui tem uma lista de erros, ó, e aqui ele fala, ó, não conseguiu converter o JSON para system.guide, tá? Então, isso aqui é porque eu estou passando o ID como vazio, então ele não conseguiu converter isso aqui para guide, que é o tipo lá que a gente colocou na API. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Em vez de lá no nosso serviço a gente passar aqui o produto, a gente vai colocar isso aqui, ó. Então, a gente vai passar um objeto, tá? Então, esse objeto aqui, e no nome a gente vai passar o nome, na categoria aqui o nosso product.category, e no price aqui o nosso price. E assim ele não vai passar o objeto por completo, tá? Vai passar só as propriedades dentro de um objeto sem passar o ID. A gente poderia também arrancar isso lá da nossa API, mas só para a gente não ter que alterar na API agora, então vou só tirar ele daqui, que aí ele já vai funcionar. Ponto 2.5 aqui, ó. Se eu cadastrar agora, ele já caiu no breakpoint aqui, ó, que eu coloquei. Então agora ele passou um ID qualquer, nome, cenoura e o preço e a categoria, tá? Então vou dar um OK aqui. Beleza, ó. Ele já retornou com o ID novo que foi gerado,
o nome e o resto tudo certinho aqui. Inclusive já adicionou aqui na nossa tabela, tá? Então agora, inclusive, se eu atualizar aqui, ó, ele já vai lá na base de dados e vai buscar para a gente esse produto. Agora vamos testar aqui já o nosso update. Então aqui, vou trocar aqui esse valor, vou trocar aqui a categoria, vou trocar aqui também para batata, tá? Clicar aqui. Beleza, aqui os nossos dados já estão alterados. Agora deixa eu só fazer um refresh aqui para ver se ele vai buscar alterado. Ok, tá certinho. O único problema é o seguinte, quando a gente clica aqui, ó, para abrir o modal, cadastrar produto e cadastrar. Então, como a gente está utilizando o modal, a gente tem que ter uma forma de distinguir se isso é para cadastrar ou se é para atualizar o produto, né? Então, vamos fazer já essa mudança aí, porque utilizando dessa forma a gente evita de ter que duplicar esse modal, né, que é totalmente desnecessário. A gente pode só implementar aqui uma forma dele não... dele mostrar a coisa certa, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso dialog aqui, a gente vai fazer o seguinte. No ng-init, a gente vai fazer aqui if this.data.id. Se for diferente de null, nós vamos setar aqui um valor, tá? Então, e aqui, else, a gente vai setar aqui um outro valor. Esse valor vai ser aqui, eu vou criar aqui um isChange, que vai ser do tipo booleano, tá? E agora, se ele for, se ele tiver ID, ou seja, se o ID for diferente de nulo, quer dizer que ele está na base de dados, então quer dizer que é uma atualização, né? Então, vou falar que this.change é igual a true. Beleza? Do contrário, eu vou dizer que ele é false. Vou tirar essas aspas todas aqui, porque na verdade não é necessário. Vou tirar aqui também, só para ele ficar um pouco mais clean, prefiro assim. E agora a gente vai pegar esse isChange aqui e a gente vai utilizar ele aqui dentro do nosso HTML, tá? E a gente vai utilizar o ngIf, que é uma coisa também aqui do Angular que a gente consegue mostrar e fazer algumas validações aqui, mostrar ou não mostrar algum elemento baseado num booleano, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Vou duplicar aqui o título, que é algo que a gente quer trocar também. Vou pegar aqui esse change e eu vou colocar aqui agora asterisco ngIf, tá? E aqui dentro eu vou passar o isChange. E eu vou colocar mais um aqui embaixo, só que a diferença é que um deles eu vou negar assim, tá? Então, se for update, o que eu vou trocar aqui para atualizar? Vamos atualizar produto, tá? E se não for update, né? Se não tiver na base de dados, se não for exchange, então vai ser um cadastro, então cadastrar produto. Agora a gente precisa também duplicar esse botão cadastrar aqui e a gente vai trocar aqui para atualizar e vamos usar essa mesma dinâmica aqui. Então, só vou copiar esse aqui, vou colar esse aqui e esse aqui embaixo, e o de baixo eu vou negar. Então, vou salvar aqui, e agora a gente já pode fazer o teste novamente, ó. Cadastrar, ok, tá ao contrário. Vamos voltar aqui para ver a lógica. Deixa eu ver só se eu atribuir certinho. Se for diferente de nulo, porque tem valor, então true. Se tem valor, atualizar. Engraçado. Deixa eu ver se está passando valor para cá. Então, vou fazer aqui o seguinte. Aqui está atualizar, né? Se eu clicar aqui, também está atualizar. Então, quer dizer que ele não está passando não está passando o valor de forma alguma. Então, deixa eu ver aqui esse data. Deixa eu ver se isso aqui está tudo certinho.
Isso aqui é o que é injetado lá no outro componente, né? Então vamos ver aqui o que a gente passa para esse componente. A gente passa aqui o produto. Será que esse produto aqui ele tem o nosso ID? Vamos ver aqui. Então vamos fazer um console.log. Quando a gente for abrir o dialog, tá? Então a gente vai ver o que está vindo aqui dentro. Então vamos fazer esse teste aqui. Então vou abrir aqui de novo o nosso console. Ok, aqui veio nulo mesmo. Quando eu vou editar, aqui ele veio o ID. Vamos pegar esse cara aqui, então, vamos ver o que está vindo, na verdade, aqui dentro do OnInit, tá? Então, vamos ver o que vem aqui nesse data. Vamos fazer aqui de novo o mesmo teste. Aqui ele está vindo vazio, que eu passo mesmo. Engraçado, e aqui ele vem o ID. Ok, aqui ele passa vazio na string, não passa nulo, tá? Então era essa validação aqui que a gente tem que fazer, ó. Tem que verificar se ele é diferente de vazio em vez de utilizar o nulo, tá? Então ele nunca é nulo. Agora sim, ó, se eu for clicar aqui, cadastrar produto e aqui cadastrar. E aqui agora atualizar produto e aqui também atualizar, tá? Então só para a gente fechar aqui, ó, vou fazer o seguinte aqui. Vou tirar esse console daqui. Aqui já não é preciso. Esse aqui já não tem. Esse aqui eu posso já tirar também. Esse também. E esse aqui embaixo também. A gente só faltou agora o delete. Então vamos fazer aqui this.product service delete product. E aqui a gente vai passar o nosso ID, ok? Agora a gente vai fazer aqui o seguinte. Estou lembrando que aqui, ó, a gente não passou os parâmetros a string aqui, o string parameter, né? Esqueci o nome aqui, o query parameter, né? Query string. Não passamos aqui o nosso ID pela query string, exatamente, é isso. E se a gente reparar lá no swag, ó, quando a gente vai fazer aqui um delete, eu vou fazer gerar um novo guide aqui. Aliás, posso até apagar esse que está aqui. Vou buscar ele aqui da base de dados. Quando a gente vai apagar, ele não passa isso aqui num corpo, ele passa aqui interrogação, ID é igual, e aí sim passa o ID, tá? Então a gente precisa passar isso aqui dessa forma também. Para isso a gente vai fazer o seguinte, aqui na nossa rota, em vez de passar esse ID aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar dessa forma aqui. Aqui a gente consegue fazer aqui. Passa aqui dentro de chaves. Faltou só aqui um cifrão. Aí aqui asterisco. ID é igual. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Novamente. E aqui sim a gente passa o ID, tá? Então, só para... Falta fechar aqui agora as aspas. Ele tá... Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Está dizendo que está faltando parâmetro aqui, ó. Precisa de 2 ou... ok. Aqui não é put, tá? Então aqui é delete. É isso. Vamos testar aqui também o delete. Para isso a gente vai ter que cadastrar mais um produto. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui agora, que a gente já não vai precisar disso. Vamos cadastrar aqui um produto. Banana. Então, a preço de banana aqui. Desculpa a piadinha. Vou tirar aqui esse breakpoint. Voltar lá. Ok, cadastrou. Se eu atualizar, então tá aqui. Inclusive, a gente pode até fazer o seguinte, ó. SQL Server. Para a gente ver essas alterações aqui no nosso banco de dados, apesar que a gente já viu isso, né, no vídeo anterior lá,
quando a gente criou a API, já viu que está funcionando tudo certinho, mas só para a gente dar uma revisitada aqui para vocês verem isso se o meu SQL Server resolver abrir. Beleza, já abriu aqui na outra aba. Deixa eu só conectar ele aqui agora. Vou dar aqui um new query. Vamos deixar aqui. Deixa eu só trocar aqui a base de dados, que é esse product DB. Select asterisk from products. Então, beleza, ele criou aqui. Vamos só testar aqui de novo o atualizar, tá? Então, vou alterar aqui o preço. Opa, não posso clicar fora. E aqui, guardar. Acabou, foi abrindo vários. Beleza, já atualizou. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos apagar ele daqui. Para apagar, faltou o seguinte, né? Faltou a gente atualizar aqui a tabela. Então, vamos voltar lá. Aqui, se eu der um F5, provavelmente ele já não vai trazer. Ok, ainda está aqui. Deixa eu ver se ele deu algum erro aqui. Vamos abrir aqui o F12. Vamos apagar esse registro. Não fez nada, né? Ah, ok. Aqui faltou a gente fazer um subscribe, né? Porque senão ele não vai executar, né? Então, a gente pode fazer aqui um vazio mesmo, uma arrow function, porque isso aqui não tem resultado. E agora a gente precisa atualizar de novo a nossa tabela, né? Então a gente vai fazer aqui um this.products é igual a this. Posso fazer o seguinte, products também, ponto filter onde o ID seja diferente do ID que eu passei aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que essa lista aqui, né, esse array aqui, vai receber esse mesmo array filtrando o ID, né, eliminando esse ID que eu passei aqui, tá? Então, deixa eu salvar aqui. E agora vamos rodar aqui novamente. Então, ele ainda está aqui no banco de dados. Deixa eu só ver aqui no SQL. Ok, ele ainda está aqui. O ID também já está aqui. Então, se eu apagar, ok. Então, agora vamos ver aqui no banco de dados. Ele já eliminou certinho. Então, se a gente atualizar aqui agora, ele já não vai trazer mais nada, né? Exatamente. Então é isso, galera. A gente teve aí bastante conteúdo, né, sobre essa parte aí mais voltado para o Angular. Já tinha um vídeo onde eu fazia algo parecido, né, que eu fiz a parte 1 e parte 2, criando uma aplicação com uma API em .NET 5, uma aplicação em Angular também, mostrando como criar, na verdade em vídeos separados, óbvio, mas também mostrando como consumir aí APIs utilizando o Angular. Mas agora eu já fiz um vídeo junto, né, para vocês conseguirem até simular isso aí e aprender mesmo como é que faz as duas coisas juntas, tá? Para você conseguir aí criar suas aplicações de ponta a ponta, talvez aí até conseguir um freelancer, né, para atender alguma demanda que precise tanto de back-end quanto front-end. Essa série ainda não acabou, tá? Vai ter mais um vídeo aí que vai ser uma parte bastante interessante, que eu vou trazer ali como fazer a parte de autenticação para a gente criar ali usuários e conseguir autenticar esse usuário, tá? Dar permissão para ele, gerenciar ali essas permissões no front-end também. A gente pode fazer ali um esquema de, por exemplo, só o administrador conseguir
apagar ou editar um produto, tá? Um elemento. Então vai ser algo que é bem interessante também, então já fica de olho aí no próximo vídeo, tá? Que provavelmente deve sair para semana que vem ou alguma coisa assim. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.